Ou seja, você tem um ambiente de extrema pobreza, um ambiente que a gente vai ver uma condição ali para frente, alumínio trocável saindo pelo ladrão, um ambiente que tem uma pobreza nutricional extrema, com que o micro-organismo vai viver? Ele precisa de outras coisas além da matéria orgânica em si. Qual que é um dos principais decompositores nas áreas de solos pobres das savanas aqui na América Latina, na América do Sul, na África? É o micro-organismo? Não, são os organismos, são a mesofauna do solo, cupins, formigas, principalmente cupins. É o principal decompositor, porque você tem um ambiente tão pobre quimicamente que o micro-organismo tem uma restrição química mesmo, um desbalanço nutricional que dificulta, então entra em ação outros organismos. Então tanto você pode ter, por exemplo, uma toxidez direta, o alumínio trocável ele é tóxico para muitos organismos, inclusive para as plantas. Você pode ter, inclusive, metais pesados, áreas que você tem alguma outra toxina que impeça o crescimento desses organismos. E junto a isso você tem outros complexantes, por exemplo, que podem ajudar a estabilizar a matéria orgânica. Por exemplo, o cálcio é um estabilizante de matéria orgânica. Então ele forma complexos com a matéria orgânica e estabiliza. Então assim, alguém tem dúvida que isso aqui tem alguma deficiência de cálcio? Então esse acúmulo de matéria orgânica, então ele é uma coisa assim, que ele ocorre em vários solos, inclusive ele é característico da classe dos organossólidos, discrimina, ajuda a separar, por exemplo, no caso dos xenossólidos também, mas ele por si só não é nenhuma garantia de que o ambiente é bom. E evidentemente alguém já, por exemplo, turfeiras tem 40%, 60% de matéria orgânica. Será que esse é um ambiente ideal para a planta? Eu já vi lavouras em cima de organossolo. Ali no Paraná, em Castro, por exemplo, tem as baixadas que são áreas extensas de organossolo. Planta de solo, planta-se soja, planta-se milho. Mas não é, na maioria das vezes, um ambiente. Além do que, hoje em dia tem um outro complicador, que a maioria deles está associada a áreas de preservação permanente. Então é uma outra restrição que não tem nada a ver com o solo, mas tem a ver com legislação. Então é o seguinte, a gente tem um teor de matéria orgânica. Outro detalhe interessante com relação à matéria orgânica, você tem muito ou pouca matéria orgânica aqui? Muito. A primeira coisa é você definir o que é muito e o que é pouco. Mas, por exemplo, só pelo olho, você acha que tem muito ou você acha que tem pouco? Acho que tem muito. Olha as raízes, olha o perfil. Bom, em princípio você tem algum elemento para dizer que tem, mas só a cor não é um bom indicador de teor. Porque a matéria orgânica ela tem um poder corante. Então, da mesma forma que a hematita cora o solo, a matéria orgânica também cora. Então, a cor por si só não é um indicador. Além do que, se você pegar, por exemplo, se isso aqui fosse um país temperado, isso aqui era preto. Existe um fator de clima também associado à cor de matéria orgânica. Então, a cor por si só te indica que é lógico. Se você comparar aqui dentro do perfil, é óbvio que aqui tem muito mais do que aqui. Mas o quanto não é uma coisa que você consegue estimar só no olho. A não ser que você faça um estudo de calibração, você tenha planilhas para uma determinada região, aí você consegue associar a cor com o teor. Mas em princípio, você sabe que tem, evidente que tem mais aqui, mas não, só pela cor também você não consegue. Além do que, se você tiver uma matriz muito clarinha, por exemplo, uma matriz que tem uma caulinita mais pura, ou que tem quartzo, por exemplo, vocês vão ver solos que são pretos, que na verdade é uma areia pintada. Ou seja, aquela areia com uma capinha de matéria orgânica, o teor absoluto é baixo, mas o solo é preto. Por quê? Sua matriz é muito clara. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Outra coisa, bom, saindo da matriz orgânica, eu até esqueci de falar, esse solo tem alguma evidência que você tem acúmulo de água? Esse aí? Esse aqui especificamente. Não. Se você chegasse aqui e falar que a água poderia ser um fator que estaria ajudando a colar a matéria orgânica. Mas você tem alguma evidência que esse solo aqui tem algum hidromorfismo? Não. Por quê? Oi? A primeira evidência é óbvia. Se isso aqui fosse um hidromórfico, eu já estava molhado aqui, né? Porque nós já estamos na época de chuva. Então, uma das características dos solos hidromórficos é que normalmente no período da chuva ele enche d'água. E tem a questão do ferro também, não tem? A redução. Isso aqui tem alguma cara de ferro reduzido? Não. Provavelmente que mineral nós temos aqui? Matito. Por quê?
Vermelho. Cor vermelha. Então, se você já tem um solo que tenha uma cor bem vermelha ou amarela, que seja, no caso aqui, hematístico, ou um solo que tenha goetita, você já tem alguma evidência que esse solo não deve ter saturado a maior parte do ano. Então, a não ser que você seja mosqueado, que aí são outros 500, mas aqui, em princípio, você poderia dizer que pela cara do solo você não tem evidência de saturação. Evidentemente que ele está úmido, né? Está bastante úmido por conta da chuva, mas ele não está saturado e não tem nenhuma evidência. Mais um detalhe, por exemplo, com relação à questão de fertilidade do solo. Sem levar em consideração a análise do solo, vocês têm algum indicativo de que esse solo tem uma fertilidade alta, baixa? Ele sustenta uma vegetação com um porte bacana, então A dá pra Amazônia quer também dizer sustenta, que né? seja um pouco melhor. Não? Uma fertilidade não associada. Bom, você falou da vegetação. Evidentemente que a vegetação é um indicativo interessante que você não está numa região muito complicada. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que a floresta atlântica, uma boa parte da floresta amazônica, são florestas de porte enorme, em cima de solos pobres, sustentadas só pela ciclagem de nutrientes da matéria orgânica. Então, você tem algumas espécies, isso aqui está muito alterado, então essa mata aqui não serve de referência. Você tem outras espécies exóticas plantadas aqui, como espinhos aí, então. Mas em princípio você tem algumas espécies que podem te indicar sim que a fertilidade é mais alta. Mas além dessas, sim, se considerar o porte da vegetação, aqui no perfil tem alguma coisa que você vê que chama atenção em termos de dizer que isso pode ser um solo eutrófico, um solo de fertilidade mais alta? No perfil? É, raiz. Quantidade de raiz? Não. O que é isso aqui? Essa pedrinha cinza aqui? É o calcário. Calcário? Ah, é aquele... Ah, doce, assim, não? Isso aqui é calcário. O que você acha que um solo que tem um bocado de pedrinha de calcário nele, o que vocês acham que está a saturação de cálcio dele? É boa. Então, provavelmente esse solo vai estar com quase toda a CTC dele saturada por cálcio. Então vai ser um solo eutrófico. Mais de 50% de saturação de base. Então esse aqui vai ter uma saturação de base muito alta. Então assim, só você ver algumas coisas no perfil, você não precisa de análise de solo para saber que isso aqui é uma coisa natural. Isso aqui não foi colocado, não é igual a estrada, que às vezes o camarada coloca cascalho e cascalho de coisa. Isso aqui é natural, se vocês procurarem aqui no perfil vocês vão achar. Nós estamos do lado de uma pedreira, então a rampa de colúvio é aqui. Todo fragmento, tudo que sai da pedreira vem para cá, então evidentemente isso satura. Então quando vocês forem analisar solo, muitas vezes você não precisa de ficar dependendo de análise química para ver essas coisas. Só a análise de alguns detalhes no perfil você já consegue encontrar essas coisas. Agora é bom não fazer confusão, quer dizer, um solo eutrófico não significa que um solo que não tenha problemas de fertilidade. Ele tem uma CTC elevada, ele vai ter, se você ver, a vegetação desenvolve, mas eventualmente ele pode ter alguns problemas, ele pode ter um fósforo mais baixo, ele pode ter problemas de micronutrientes. Então um solo eutrófico não é um solo 100%, ele é um solo muito adequado. Mas não é um solo que seja... Isso vale para qualquer outro nutriente também. Você pode ter alguma coisa saturando e ele não ser muito adequado, porque está faltando alguma coisa especial. Especialmente esses solos que têm pH mais elevado em função do calcário, eles costumam ter problemas de micronutrientes. Não só de quantidade, mas de disponibilidade principalmente. Bom, outra coisa... Agora na hora de descrever, nós vamos, apesar de estar muito saturado, mas a gente vai tirar algumas coisas. Isso dificulta um pouco ver alguns detalhes, mas a gente pode tentar. Então, vamos ver se a gente consegue desmontar ele aqui um pouquinho, horizontear. Alguém quer pegar e tentar ver qual a estrutura? Nossa, mas eu não lembro disso de jeito nenhum. Isso aqui está no horizonte A. Eu vou pegar um pedacinho do horizonte B cá embaixo e usar. Coisa dos blocos também. Blocos também angulares. Que estrutura que parece essa aqui? Você tem que desmanchar com... Está muito úmido, ele